Dando sequência aos atos formais dessa licitação, eu vou ler para vocês, que são a subcomissão técnica, os itens principais que vocês terão que se atentar, e se houver alguma dúvida, vocês me perguntam, eu estou aqui à disposição. Esta leitura vai fazer parte do processo e, num segundo momento, vocês vão começar a receber os documentos para análise e aí vai passar a ser, como eu já falei anteriormente, um assunto que só cabe a vocês três e vocês vão determinar qual que vai ser o dia, quanto tempo vocês vão trabalhar nos documentos até terminar. Aí a gente volta a participar. Então é assim, o envelope 1, 2 e 3 da proposta técnica, o item 11.2, envelope número 1, proposta técnica, deverá ser entregue o plano de comunicação publicitária sem a identificação da licitante com respectivos anexos, ou seja, os exemplos de peças, impressos, layouts ou gravados em pendrive a serem elaborados a partir dos critérios estabelecidos a seguir. 11.2.1. Plano de comunicação publicitária será elaborado com base no anexo 1 briefing em caderno único, a não ser os exemplos de peças que virão soltos no envelope número 1, o qual compreenderá os seguintes elementos. 11.2.1.1. Raciocínio básico. Texto em que a licitante apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária da Prefeitura de São Paulo, sua compreensão sobre o objeto da licitação e principalmente sobre os problemas específicos de comunicação, geral e específicos, a serem enfrentados consoante o descrito no anexo 1 briefing. 11.2.1.2. Estratégia de comunicação publicitária. Texto em que a licitante discorrerá as linhas gerais da proposta para suprir os problemas específicos de comunicação a serem enfrentados, geral e específicos, e alcançar os objetivos de comunicação desejados pela Prefeitura de São Paulo, em que, eu vou começar a não ler os números, tá? Apresentará e defenderá o partido temático e o conceito que, de acordo com seu raciocínio básico, deve fundamentar a proposta de solução dos problemas específicos de comunicação da Prefeitura de São Paulo. Explicitará e defenderá os principais pontos da estratégia de comunicação publicitária sugerida, especialmente o que dizer, a quem dizer, como dizer, quando dizer e quais instrumentos, ferramentas e meios de comunicação utilizar. Ideia criativa. A licitante apresentará o conteúdo criativo da campanha, observadas as seguintes disposições. Exporá no caderno único do plano de comunicação publicitária a relação de todas as peças e ou materiais e ou ações que julgar necessários para a execução de sua proposta de estratégia de comunicação, delineados no subitem 11.2.1.2, com textos sobre cada peça ou material. Da relação prevista no subitem anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças e ou materiais e ou ações que julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de solução dos problemas específicos de comunicação, conforme explicitado na estratégia de comunicação publicitária, limitados a 10 exemplos, independentemente dos meios de divulgação, dos tipos ou características das peças e ou materiais. Se a campanha proposta pela licitante previr um número de peças e ou materiais e ou ações superior ao que pode ser corporificado como exemplos, seguindo o que determina o subitem 11.2.1.3.2, acima, a relação prevista no subitem 11.2.1.3.1 deverá ser elaborada em duas partes, uma para as peças e ou materiais e ou ações apresentados como exemplos e outra para o restante das peças que compõem a campanha. Os textos sobre cada peça e o material e ou ação de comunicação mencionados no subitem 11.2.1.3.1 estão delimitados à especificação de cada peça e ou material, ao seu roteiro e à explicitação das funções táticas que se propõem para cada peça e ou material.
Os exemplos apresentados, soltos no envelope, podem ser sob forma de layout em pendrive com as seguintes características. Os filmes de TV e cinema serão apresentados sob forma de storyboard impresso, não podendo ser a forma de storyboard animado ou animatic. Os spots e jingles de rádio serão apresentados sob forma de protótipo ou monstro, com duração do indicado na especificação da peça. Os anúncios de mídia expressa devem ser em layout. Os anúncios de internet em pendrive nos formatos universal, PDF, JPEG, HTML, MPEG e SWF limitadas à imagem em fotos ou formadas por animações estáticas, sem a inclusão de vídeos ou de imagens captadas em movimento. Existindo peças ou material de não mídia, somente estes podem ser apresentados em exemplos finalizados prontos para distribuição. As peças apresentadas em pendrive devem ser compatíveis para serem vistas e ou ouvidas por meio de computadores. As ações de comunicação devem prescrever unicamente nos dois termos definidos no item 2.2 do edital o objeto desta contratação. 1. A criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens em consonância com as novas tecnologias, se atendidas às prescrições estabelecidas para ações publicitárias contratadas, como as instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículos de comunicação e de ações de seeding, aplicativos e flash mob nas redes sociais, e o desenvolvimento, implantação e acompanhamento de ações diretas de comunicação que estejam inseridas e sejam pertinentes no contexto de uma campanha publicitária, como blitz, promotoras e intervenções urbanas, desde que venham a atender os requisitos estabelecidos na Lei Cidade Limpa. As ações de comunicação deverão ser apresentadas de forma storyboard impresso, não podendo ser sob a forma de storyboard animado ou animatic. No cômputo das 10 peças que podem ser fisicamente apresentadas, devem ser observadas as seguintes regras. As reduções e variações de formato serão consideradas como peças nas estratégias de comunicação e de mídia e não mídia, podem ser inclusas como peças adicionais e constar da relação prevista no item 11.2.1.3.1. Cada peça apresentada como parte de um kit será computada individualmente no referido limite. O anúncio composto de páginas sequenciais será considerado uma peça, desde que a mensagem deste anúncio seja entendida pela leitura e observação de todas as suas páginas. Ocorrendo o contrário, cada parte que possa ser dividida em vista de sua mensagem que se completa antes da página final será considerada como uma peça. Um anúncio para tablets e similares com mais de uma peça será considerado uma peça com as suas características de apresentação definidas na linha D do subitem 11.2.1.3.5. A adesivagem de fingers e seus acessórios será considerada uma peça, se de fato houver transmissão de uma única mensagem. Um hot site e todas as suas páginas serão considerados uma peça. No entanto, deverá ser observado as suas características de apresentação, definidas na linha D do subitem 11.2.1.3.5 acima. Um banner e o hot site para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde que não prejudique sua leitura, com ou sem suporte, ou passepartout, entre parênteses, moldura, observada a limitação da espessura do envelope. Peças em layout que não se ajustam às dimensões do envelope 1 podem ser apresentadas dobradas, observada a limitação de espessura do envelope 1. Cada peça e o material deverá trazer indicação sucinta, exemplos, cartaz, filme, TV, spot, rádio, anúncio, revista, monstro de internet, destinada
a facilitar o cotejo pelos integrantes da subcomissão técnica com relação prevista no subitem 11.2.1.3.1. A liberdade na forma de execução de peças, expresso nos subitens 11.2.1.3.5 e 11.2.1.3.6, é limitada pelo envelope cedido pela Secretaria Especial de Comunicação e pela observância do mesmo não se deformar pela dimensão das peças, que venha a conter a relação das peças ou materiais e ações de comunicação. Estratégia de mídia ou não mídia, constituída de texto em que... Vai até onde esse bicho? Só para não me perder. Até aqui, né? Texto em que, de acordo com as premissas do briefing, a licitante demonstrará capacidade para atingir os públicos prioritários da campanha, permitida a inclusão de tabelas e gráficos, com a recomendação de estratégia e táticas de mídia e não mídia, consonantes com a estratégia de comunicação publicitária delineada pela licitante. Planilha de simulação de plano de distribuição de todas as peças e ou materiais e ou ações de comunicação da proposta de campanha e da estratégia de mídia e não mídia adotada, que integram a relação prevista no subitem 11.2.1.3.1, acima, acompanhada de tabelas, planilhas e textos, se necessário, com a explicação das premissas adotadas e suas justificativas. Da simulação deverá constar um resumo geral com as informações sobre, pelo menos, o período de veiculação e as quantidades de inserções das peças, os valores absoluto e percentual dos investimentos alocados em mídia separados por meios, os valores absoluto e percentual alocados na execução técnica, finalização com fornecedores especializados, de cada peça destinada a veículos de divulgação na produção e distribuição de materiais de não mídia e na execução das ações de comunicação. As quantidades a serem produzidas de cada peça ou material de não mídia. Nessa simulação, tem os seguintes pressupostos. Os preços das inserções em veículos de comunicação são os de tabela cheia, vigentes na data de publicação deste edital, a ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação. Ser desconsiderados os custos internos e honorários sobre os serviços especializados de produção de peças de divulgação, de peças e materiais de não mídia e das ações de comunicação. No cálculo da alocação dos valores para a simulação do plano de mídia e não mídia, a licitante utilizará como referencial a verba de R$ 6.500.000. Fica a critério da licitante a definição do período de veiculação e dos meios a serem considerados na simulação, observados os condicionantes impostos no anexo 1 briefing. As tabelas gráficas e planilhas integradas no subquesito estratégia de mídia e não mídia podem ser fontes e tamanhos de fontes habitualmente utilizados nesses documentos e poderão ser editados em cores. As planilhas da simulação do plano e as programações dos meios podem estar em formato paisagem. Considera-se para esta concorrência como não mídia os meios que não implicam a compra de espaço e ou tempo em veículos de divulgação para a emissão de mensagem publicitária, não cabendo, neste caso, desconto de agência pela veiculação. A elaboração do plano de comunicação publicitária via não identificada deverá obedecer às seguintes regras. É vedada a aposição a qualquer parte do caderno e das peças avultas de marca, sinal ou palavra que possibilite a identificação do seu proponente antes da abertura de que trata o item 11.1.2. A autoria dos trabalhos só será conhecida na abertura dos envelopes que contém a via identificada do plano de comunicação publicitária, após o julgamento dos trabalhos pela subcomissão técnica. O caderno de plano de comunicação publicitária deverá ser elaborado desta forma. Os textos do raciocínio básico, estratégias de comunicação publicitária e a relação de peças previstas no subitem 11.2.1.3.1 estão limitados a 10 páginas. Em papel branco, A4, com 75 gramas a 90 gramas, orientação retrato,
com numeração em todas as páginas pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em algarismos arábicos, no canto inferior da página, da mesma fonte e formato dos textos, em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda. Capa e contracapa, em papel A4, branco, com 75 a 90 gramas, ambas em branco, sem identificação da listante. Não serão computados no limite de páginas estabelecidos na linha A, as páginas utilizadas eventualmente apenas para separar os textos de cada quesito. Os textos da estratégia de mídia e não mídia e de suas tabelas, gráficos e planilhas não têm limitação quanto ao número de páginas, mas cabe às listantes atentarem especialmente para o disposto no item 11.1.1, no que toca a conteúdos que venham a deformar o envelope número 1. Os textos do plano de comunicação publicitária deverão obedecer estas regras: fonte Arial, estilo normal, tamanho 12 pontos, cor automático, com espaçamento simples e margem de 2 centímetros à direita e à esquerda a partir da borda. Não há óbice que se insira nos textos, tabelas ou gráficos, que poderão ser coloridos nos quesitos raciocínio básico e estratégia de comunicação publicitária, mas, se feitos, os mesmos serão computados no limite de 10 páginas. Esta é a primeira parte que vocês precisam ter atenção. Aí, na sequência, nós vamos para o 12.6. Vamos do 12.6 ao 12.6.5. A proposta técnica será avaliada individualmente pelos membros da subcomissão técnica em sessões fechadas, obedecendo estes procedimentos. Será submetido para análise e avaliação, em primeiro lugar, o plano de comunicação publicitário não identificado, referente às propostas recebidas e encaminhadas pela Comissão Especial de Procedimento Licitatório. A análise e pontuação será individual, obedecendo-se os critérios fixados no edital. Após a conclusão da pontuação individual, a subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor nota for superior a 20% da pontuação máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório. No caso de persistirem as diferenças de pontuação previstas após a reavaliação do quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo de licitação. No caso de haver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação aos seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado do fecho pelos membros da subcomissão técnica, até que expirem os prazos para a interposição dos recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação do proponente antes da abertura do envelope 2, o que resultará na sua desclassificação imediata. Concluídos todos os procedimentos descritos acima, será preparado o relatório técnico de análise das propostas referentes ao envelope 1, que será de imediato enviado para a Comissão Especial de Procedimento Licitatório, com todos os documentos e, porventura, o invólucro contendo as pontuações desclassificadas. Agora nós vamos para o 13.1, que irá até
o 13.3.1.4.5. Julgamento das propostas técnicas. As propostas técnicas serão examinadas preliminarmente quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. O julgamento da licitação se baseará no critério técnica e preço, nos termos do artigo 46, parágrafo 2º da Lei 8666/93, sendo que a avaliação das propostas técnicas será feita por membros da subcomissão técnica, nos termos da Lei 12.232 de 2010, que apresentarão relatório sucinto e fundamentado, devidamente assinado, consoante o item 12.6. Na apreciação das propostas técnicas, será considerada a linha de atuação desenvolvida a partir da elaboração de propostas da campanha, conforme apresentado no anexo 1, briefing, e receberá o máximo de 100 pontos, resultantes da soma das notas atribuídas aos quesitos do Plano de Comunicação Publicitária do envelope 1, máximo de 80 pontos, e das notas atribuídas aos quesitos do conjunto de informações envelope 3, máximo de 20 pontos, da seguinte forma: Plano de Comunicação Publicitária, máximo de 80 pontos, sendo raciocínio básico, máximo de 15 pontos, com análise dos seguintes atributos para pontuar: conhecimento das características gerais do turismo de negócios, saúde e lazer da Prefeitura de São Paulo e dos problemas enfrentados. Conhecimento dos serviços desenvolvidos pela Prefeitura de São Paulo para desenvolver o turismo de negócios, saúde e lazer da cidade. Adequada compreensão das ações de comunicação publicitária desta licitação. Acuidade de compreensão dos objetivos geral e específicos da comunicação a serem alcançados em relação ao desafio de comunicação. Estratégia de comunicação. Máximo de 25 pontos, com as seguintes atribuições para análise e pontuação: adequação do partido temático, do conceito proposto à natureza da comunicação de governo da Secretaria Especial de Comunicação e ao desafio de comunicação a ser enfrentado. A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido temático e do conceito propostos. A riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação referente ao tema a cargo da Secretaria Especial de Comunicação. A adequação e a execuibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a solução do desafio de comunicação. A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta. Capacidade de articular os conhecimentos sobre comunicação a cargo da Secretaria Especial de Comunicação, o desafio de comunicação a ser enfrentado, seus públicos, os objetivos geral e específicos de comunicação e a verba disponível. Ideia criativa. Máximo de 25 pontos, com análise dos seguintes atributos para pontuar: a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta, a cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações, a originalidade da combinação dos elementos que a constituem, a simplicidade da forma sob a qual se apresenta, a execuibilidade das peças, a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos, a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da Secretaria Especial de Comunicação com seus públicos. Estratégia de mídia e não mídia, máximo de 15 pontos, com as seguintes atribuições de pontuação: conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação do público envolvido com a linha de atuação, capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação do plano de mídia, consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação ao que a licitante diagnosticou nas duas alíneas anteriores, consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba publicitária da linha de atuação simulada na proposta, incluindo os recursos próprios da Prefeitura. A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.
até aqui, né? E é só isso. É isso. Essa é a parte que cabe a vocês. E eu queria saber se existe alguma dúvida a respeito da grafia, da forma que a gente explicou, ou se está tudo ok. Durante as avaliações, a gente vai debater e atribuir as notas, e aí as notas serão individuais e a gente abre e compartilha as notas. Quando tiver avaliação, é que Sim. faz a justificativa. Sim. Aí, num primeiro momento, vocês avaliam e depois, se forem mantidas, coloca a justificativa para juntada em ata. Não sai no microfone. Quando se ele fizer, eu acho que daria, né? Por gentileza, eu peço desculpas. Imagina. Alô, alô. Só confirmando, se eu entendi corretamente, a mecânica de avaliação a gente vai debater, cada proposta apresentada. As notas serão atribuídas individualmente e depois a gente compartilha. Caso haja uma variação acima de 20, maior, né, ou menor, em 20%, a gente pode fazer uma reavaliação e caso a nota seja mantida, faz uma justificativa. Exatamente. Ok, só isso. Assim, uns 10, 12 dias, esse vai e volta. A sua pedra foi bombada
era alimentação, né? Agora, Tem algumas coisas que são meio... reduzir sal, é aquilo que eles já recomendam, né? De evitar refrigerante, tem muito sódio, não comer proteína animal todo dia, reduzir a quantidade de sal todo dia. O churrasco, se tiver que abandonar, eu prefiro fazer uma cirurgia a cada 5 anos. Assim, não todo ano, mas a cada 5 eu toco. Exatamente. Dá para controlar em outros dias a alimentação e quando tiver um churrasco, você vai... Espero para evitar super processado, essas coisas. Já não. Então é uma coisa assim, que é recomendado para várias... Já é exatamente. Não, porque ó, ele falou de superprocessado, proteína todo dia, são coisas que tem várias recomendações para várias situações que falam. Para desinflamar e tudo isso. Mas eu vi, tem uma amiga que o pai dela tinha assim, recorrentemente. E ela mostrou a foto do que ele juntou ao longo, ele fez 16 cirurgias. Parecia que o cara tinha passado no playground, no tanque de areia, encheu a mão e junto com pedrinhos e botou em cima de uma mesa. Assim, uma quantidade. Então estou premiado, comendo só duas pequenininhas. Sim, mas ele tem alguns organismos que eles Exatamente. Tá, então parece um amigo. Um amigo. Eu ouvi falar que tem pessoas que têm quase uma tendência. Eu espero que a minha tenha sido pontual. Pois tem que... Então, a cerveja diurética, né? É diurético, você mantém a saúde. A gente viu o panelinho quanto sal. Outra coisa que é recomendação para um monte de coisa é muita água. É verdade. Um monte de achados que a gente tem. Toma bastante água. Nesse teu caso também. Ele falou, água direto e, inclusive, repara na cor da urina, deveria sair transparente com Então, a água água. é coisa que a gente precisa ficar com ela na frente. Exatamente. Eu preciso ter sempre alguma coisa porque eu esqueço. Então, eu sempre tenho que ter água na frente. Da minha casa, a minha empregada está aqui, coisa mais chata. Pega as garrafinhas, sabe aquelas garrafinhas pequenininhas? Eu dou um filtro, encho e ando pela casa com aquelas garrafinhas. Porque eu estou lembrado assim. Eu não fico olhando o filtro o dia inteiro quando eu estou em casa. Mas se tiver que levantar toda hora e lembrar. A gente sabe, né? O que eu tenho feito bastante, assim, tem um ano mais ou menos que eu abandonei a prática de atividade frequente, assim, caminhar, uma corrida, uma barrinha. Mas eu troquei isso pela caminhada, então assim, no metrô, eu faço chuva e depois chego no prédio aqui do lado, eu subo de escada. Quando eu vou lá dentro do metrô, eu não pego escada rolante. Pode ser na linha amarela, que tem 5 níveis. Eu faço. Em casa eu moro no prédio 11º andar. Subo chega 11 horas da noite e eles vão todos os dias. E aí me perguntaram nos exames lá que fizeram no hospital agora na internação, se eu praticava esporte. Eu falei, não, mas eu lembrei que, então eu acho que esse nível de atividade é uma caminhada. É quase meia hora por dia. É uma caminhada forçada. Eles falam que você tem que fazer 50 minutos, 30 minutos. Exatamente. Você está fazendo isso, você faz todo dia. Eu chego na OAB, já separo, eu posso até almoçar com a turma, eu estou no elevador. Exatamente. Mas é uma disciplina, porque mesmo assim, nossa, acho que é muito. Subir escada comigo, eu prefiro caminhar, sei lá, 5 quarteirões, mas eu subir uma escada. Vou fazer 51. 772? 772. É isso. Nossa. Então, 6. 16. Tá meu. Depois dos 40. Faz a diferença. Você não usa óculos para ler? Então, cara, eu tô tentando resistir. Eu passo o dia inteiro assim.